A verdade é que todo mundo aqui está focado no longo prazo, preferência temporal baixa, e a gente já viveu isso algumas vezes, né? No terceiro bear market. Acho que uma lição que eu aprendi a duras penas é ter caixa. Não adianta nada você ter uma ideia maravilhosa na sua cabeça, você transformar ela num produto muito legal, mas você não sabe levar esse produto legal ao mercado. Aprenda a usar IA e usar ela a seu favor e saia da corrida dos ratos da forma que você puder, seja amanhã, seja daqui a 2 anos, mas é uma obrigação, porque não vai melhorar, só vai piorar. Tipo, é engraçado, porque no investimento é a única coisa que quando vem um desconto, vem uma Black Friday, a gente fica chateado e não fica feliz. Então, esquece tesouro direto, esquece títulos do Tesouro Americano, esquece essas tranqueiras, esquece ações obsoletas, porque hoje em dia quem carrega a economia global nas costas é IA. Outra coisa é achar que o Bitcoin morreu porque o Sailor vem. Quem é o Sailor na fila do pão? Segure seus Bitcoins com todas as forças, não seja chacoalhado. Fala, pessoal, como vocês estão, Bernardo e Rod? Mais pobres, Pobres. mais machucados? Bitcoin morreu? Morreu. Está Agora, definhando ainda, está se revirando, ele ainda não morreu. Mas ele tá agora quase. já era. Agora morreu de novo. O Rod está tão pobre que ele vendeu o boné do McDonald's dele. Vocês querem que eu pegue? Eu pego. Ele vendeu até as paredes da casa dele. Repara, agora ele tá tendo que acampar ao ar livre. Olha lá. Você vê. Tá muito bonito esse deck aí, acho que tem que morar numa barraca e sair daí. É, aí. Bom, Bitcoin não para de derreter, o mundo parece estar acabando, a não ser que você tenha comprado ações de IA, e aí você tá dando risada de nós otários, que ficam falando de Bitcoin e Better Money e blá blá blá, e empobrecendo. Mas a verdade é que todo mundo aqui está focado no longo prazo, preferência temporal baixa, e a gente já viveu isso algumas vezes, né? No terceiro bear market. Então, parece que o fundo está próximo, se não chegou, em termos de preço. O problema é que o bear market não é só dor de preço e também tem dor de tempo, né? Então, você sofre, mas você não sofre só alguns dias, empobrece de repente e depois volta a enriquecer. O problema é que você empobrece e permanece pobre durante um bom tempo, só tem notícia ruim, ou o preço anda de lado ou para baixo, é uma desgraça, e o nome do jogo é resiliência, e continuar voltando no lembrete da missão de tudo que você aprendeu sobre as propriedades monetárias e por que esse negócio ainda é volátil, mas que no fim do dia, no longo prazo, é para cima e para a direita. Então, foco, só voltar a focar e dar zoom out e pensar, cara, se eu tô desesperado é porque eu tô vendendo Bitcoin. E se você está vendendo Bitcoin é por dois motivos, ou porque você não tem opção, porque você gasta mais do que você ganha, seja recorrentemente ou seja pontualmente, e isso deveria ser endereçado, ou porque eu não construí a convicção necessária e eu coloquei muito patrimônio em Bitcoin, e aí agora está caindo, eu estou tendo dúvida se o Bitcoin morreu e eu estou com mão de alface pensando em sair disso e entrar em outra coisa que me trata melhor. Os dois caminhos estão errados, os dois caminhos são traiçoeiros e você deveria endereçar os dois. Então a gente pode falar um pouco disso e trazer um pouco de alento para as pessoas que estão presas em uma das duas situações, para que elas possam endereçar esses problemas e não passar perrengue. Porque o bear market é isso aí, você tem que aguentar, tem que sofrer. A vida do hodler não é fácil, a vida do hodler é puro sofrimento e desgraça para alguns dias de glória. Mas os dias de glória fazem tudo valer a pena. Antes da gente entrar no que realmente está acontecendo no mercado agora, tipo, Sailor vendeu, os IPOs das empresas de AI estão sugando liquidez do resto do mercado. Antes da gente entrar nesses detalhes, vamos dar um passo para trás, porque, assim, muita gente, talvez, que está assistindo a gente aqui, é o primeiro bear market dela. Então, eu queria começar com uma coisa mais generalista, uma coisa assim, pedindo para vocês que estão no Bitcoin há mais tempo que eu, e depois eu conto a minha parte também, como está sendo esse bear market em comparação aos outros bear markets? Quais lições vocês tiraram, sei lá, do bear market pós 2017, 2018 e o bear market de 2022 que vocês acham que se aplica agora? Fala aí, Rod. Caramba.
Que pergunta boa. Acho que uma lição que eu aprendi a duras penas é ter caixa. Porque eu já fui aquele maximalista de ter 100%. E o problema quando você está 100% exposto a alguma coisa é que você passa pelas dores que o Bernardo mencionou no começo. Assim, aí você tá puto porque tá vendendo, e é uma sensação muito ruim, assim. O mercado mudou muito, então hoje existem várias alternativas, inclusive um patrocinador do canal, Legend, que te ajuda a não precisar vender, né? Você usa ele como colateral para pegar um empréstimo. Aí, no caso, se você tem essa convicção de que em um ano esse preço não vai estar pelo menos 10% acima, você não perdeu nada. E o pior cenário é você já ter vendido mesmo. Então você pelo menos ganha tempo com essa estratégia. Outra coisa, e aí é uma sensação minha. Eu já senti essa sensação de, porra, tá doendo de novo. Essa queda de agora, ela é estranhamente familiar para mim. Sim. Vocês sentem isso também? Tipo assim, eu falei isso para você essa ontem, facada, né? Essa facada de novo, depois dele já ter caído, e parece que ele vai, e aí ele volta. Essa volta, eu falo assim, cara, é literalmente o que já aconteceu antes. Então, tipo, dessa vez vai ser diferente. Fala, cara, parece exatamente igual. Esse script tá rimando direitinho. Então, uma coisa que as pessoas precisam ter em mente é, sim, esse momento do bear market me parece ser aquele momento mais amargo possível. Pode ser que tenha mais amargor daqui a 2 meses? Pode. Mas dificilmente vai ser tão ruim a sensação quanto a sensação que você está tendo agora se você está sem renda e tendo que vender os seus bitcoins que você ficou overexposto. É isso aí. O pior que tem, a pior sensação que tem em ser um bitcoiner é essa que você está sentindo nesse exato momento. Bem-vindo ao clube. É assim que se forja mãos de diamante e se forja riqueza geracional no longo prazo, com ênfase na parte do longo prazo. Tempo de construir, tempo de contar moedinha, economizar, gastar pouco, e buscar formas de ganhar mais dinheiro, porque, cara, você pode olhar tudo sob duas óticas. É aquele meme do busão que tem o cara triste olhando para a parede e o cara feliz olhando para o vale verde. Você pode estar pensando, porra, Bitcoin está caindo, estou empobrecendo, ou você pode estar pensando, porra, Bitcoin está caindo, eu posso comprar muito mais satoshis pela mesma quantidade de dinheiro. Então, você precisa estar do lado certo, do busão, olhando para o lado certo. E como que você faz isso? Tendo disciplina financeira, gastando pouco dinheiro, ganhando mais do que você gasta. Sei que é fácil falar, é difícil aplicar na prática, porque a maioria das pessoas está passando perrengue financeiro, está sendo dilacerada pela inflação, não construiu uma fonte de renda que é resiliente à inflação, ou depende de um CLT, ou enfim, o quanto você ganha por mês não depende única e exclusivamente de você, e sim de um chefe, de um RH, do governo, sei lá o quê, e foge ao seu controle. Isso é uma das vulnerabilidades que a Bear Money aponta o tempo inteiro e tenta te ajudar a endereçar. A gente não tem um produto, e isso está me martelando dia e noite na cabeça, o fato de que a gente deveria criar um produto estruturado para que o máximo de pessoas possível pudessem endereçar esse problema de forma ordenada e sistemática, porque a lição que está muito clara para mim é que todo mundo tem um skill monetizável na cabeça e simplesmente não tem um skill de monetização desse skill monetizável. Porra, hoje em dia tem IA para tudo. Você simplesmente pode pegar o seu microfone e falar com um robô do outro lado e ele constrói coisas para você. Isso é maravilhoso e as pessoas estão ignorando isso, estão tratando IA como se fosse Google, fazendo pesquisas e trocando ideia, quando na verdade você poderia trocar ideia e ele construir as suas ideias. Isso é monetizável, as pessoas deviam parar, sentar, dedicar um fim de semana a estudar. E, cara, eu estou falando literalmente um fim de semana porque você pode começar, você precisa passar pela dor inicial de instalar um Cloud Code, um Codex, um Perplexity no seu computador e conseguir chegar a esse ponto em que você está pronto para começar a dar ideias para ele construir, você vê a construção na sua frente. Isso leva literalmente algumas horas. Depois que você faz isso,
O resto meio que... Eu não sei se parece muita loucura para quem está assistindo. Depois vocês me falam, vocês que estão aqui comigo, se parece loucura, mas a partir do momento que você fala para ele, faz o meu site de XPTO, e ele constrói um site que você vê na sua frente, a sua vida muda em definitivo, porque você começa a pipocar ideias na sua cabeça, você começa a trocar ideia com ele, e ele vai retroalimentando isso, e você vai tendo novas ideias, e você vai conseguindo sendo capaz de construir essas ideias, e eventualmente você vai acertar algo que vai te dar dinheiro extra. A parte difícil é que não é só ter ideias e construir produtos. Você tem que adicionar aí os skills de como que eu faço produtos que agregam valor para as pessoas, como que eu coloco na frente delas, eu retenho a atenção delas e faço elas abrirem a carteira e me dar dinheiro. Esse é o ponto onde todo mundo trava. Estou sendo muito vago e parece muito utópico o que eu estou falando, ou vocês concordam comigo? Eu concordo na maioria. Assim, para mim, você não falou uma palavra que é a chave, que é distribuição. Tipo, hoje em dia, a questão não é mais a capacidade de construir. Tipo, isso sempre foi o gargalo para SaaS, Software as a Service, desde o começo. Por isso que desenvolvedor ganhava tão mais do que todo mundo. Recentemente, desde que surgiu o Opus 4.6 em diante, essa parte IA rodando de maneira agêntica, a capacidade de construir não é que foi a zero, a gente sabe muito bem, a gente já enfrentou alguns problemas como não desenvolvedores usando AI como desenvolvedor e aprendeu certas coisas no caminho, mas ficou tudo muito mais fácil do ponto de vista de construção. E aí o que eu acho é que o pensamento estratégico saiu da parte de construção para a parte de distribuição, sabe? Não adianta nada você ter uma ideia maravilhosa na sua cabeça, você transformar ela num produto muito legal, mas você não sabe levar esse produto legal ao mercado. E no limite, se o produto não está no mercado e o mercado não vê, ele simplesmente não existe para qualquer fim pragmático, né? Então eu acho que concordo com tudo que você disse, eu só colocaria a lupa nessa palavra distribuição, que eu acho que é o novo gargalo para quem tenta construir alguma coisa. Concordo. Então, cara, a pessoa tem que sentar, estudar, desenvolver esses skills. E a vantagem é que a IA mesmo pode te ajudar a desbravar esse caminho. Então, se você não sabe vender, você pode literalmente abrir o seu Cloud Code, o seu Codex. By the way, eu troquei o meu Cloud Code pelo Codex. E aí, desde que eu troquei, eu fiquei bem feliz, porque o GPT 5.5 era muito superior ao Opus 4.7. E agora saiu o Opus 4.8. Então, eu não sei se eu fiz uma boa decisão ou não, mas isso é uma outra conversa. Mas você pode sentar com ele e falar quais são os 10 melhores canais do mundo que ensinam skills de venda. E aí ele vai te falar. E você fala, transcreve os últimos 10 vídeos desses 10 canais e me traga os principais aprendizados e cria um cronograma, um curso, um currículo de um curso de autodidata de como aprender os skills de venda e criar um framework para eu aplicar em distribuição da minha ideia. Ponto. Quais são as 10 maiores autoridades em construção de funis, distribuição, criação de conteúdo. Ponto. Ele vai construir isso tudo para você. A única limitação que você tem hoje para aprender é a sua cabeça, é o quanto você é criativo em ideias e o seu tempo. O seu tempo é a principal limitação, que é escasso. Então, se você está... Não estou falando que é fácil, tá? É difícil pra cacete. Se você está preso, trabalhando 12 horas por dia, fazendo commute, né? Pegando trânsito de mais de 2 horas por dia, indo e voltando do escritório, e o único tempo que sobra é o tempo que você toma banho e dorme e come, é difícil, mas você tem que achar o tempo extra para construir isso. Talvez demore mais tempo, talvez leve 6 meses, talvez leve 12 meses, talvez leve 18, mas, cara, ninguém vai te salvar. A resumo é esse. O sistema Fiat é uma merda, tá todo mundo preso na corrida dos ratos, tentando correr mais rápido do que a esteira da inflação, tentando te derrubar, e muita gente não consegue, e a verdade é que a maioria não vai conseguir, mas ninguém vai fazer nada para você tem que se virar. E eu lembro do bear market anterior, de 2022, eu já contei uma história trocentas vezes, mas eu estava empreendendo com uma ideia mais utópica na cabeça, não existiam agentes, eu dependia de seres humanos como desenvolvedores, eu não consegui construir, o negócio não saiu do papel, e eu fiquei muito tempo insistindo na ideia, sem renda, vendendo Bitcoin para pagar boleto, e eu perdi
gosto nem de falar, dá vontade de chorar, mas eu perdi quase 10 bitcoins no bear market, que hoje em dia dá 3 e poucos milhões de reais. Faz parte do aprendizado, aprendizados caros. Algumas pessoas perdem muito dinheiro com lições que outros poderiam ter evitado aprendendo com os outros. Mas é só uma questão de você aplicar o que você aprende, doendo ou não, e não cometer erros novamente. Se vire, a verdade é que ninguém vai te salvar. Aprenda a usar IA e usar ela a seu favor e saia da corrida dos ratos da forma que você puder, seja amanhã, seja daqui a 2 anos, mas é uma obrigação, porque não vai melhorar, só vai piorar. Sim, o Bitcoin vai voltar a subir, sim, seu stack de Bitcoin vai se valorizar muito nos próximos 50, 100, 200 anos. Então, seus filhos, netos e bisnetos vão se beneficiar muito do que você fizer agora, mas se você está dependendo de renda que outra pessoa pode ditar, e ela certamente vai ditar que suba menos do que a inflação, você vai empobrecer e vai sobrar menos para você no final da sua vida, para os seus filhos, para os seus netos. Então, cabe a você não se colocar nessa posição de vulnerabilidade. Deixa eu trazer alguns pontos aqui antes de passar para você, Rod. Primeiro, você prefere um Fusca ou um Porsche, Bernardo? Eu prefiro o Bitcoin, um Porsche, porque vale mais Bitcoin quando eu vender. Tá, mas o que eu quero dizer, tipo, quando a IA tava uma merda e ela virou um Porsche, sem dúvida fazia sentido mudar do ChatGPT pro Claude. Agora você prefere uma Maserati ou uma Ferrari? Cara, no fundo são retornos decrescentes e os dois são notas 10, na minha opinião. Ou seja, eu tô migrando pro Codex desde ontem também e tá sendo muito bom. Tava usando o 4.8, tava sendo muito bom. Eu acho que já atingiu aquele momento que nem o iPhone atingiu, assim. Tipo, sendo bem sincero, eu tenho um iPhone 13 ou 12, eu não faço questão nenhuma de ter o 15 ou 16, porque ele já ultrapassou tudo que eu preciso num celular. Eu acho, ou seja, na coisa sobre você se arrepender de mudou de AI ou não, eu acho que a gente, ainda mais porque a gente não é tão desenvolvedor, tão técnico, não usa 30 mil agentes ao mesmo tempo, acho que já ultrapassou, pelo menos o que eu consigo absorver de valor já ultrapassou. Daí também contrastando tudo isso que você trouxe do bear market, que, assim, a gente está num tom aqui meio fúnebre, porque de fato dói quando o Bitcoin cai, você já está há muito tempo exposto, então você já viu seu patrimônio subir, quando ele cai 50%, 60%, é chato. Ao mesmo tempo, eu lembro no bear market passado, assim, tipo, a sua experiência e a minha foram o oposto, porque eu estava empregado, eu estava minerando Fiat, e no fundo eu imagino que a maioria das pessoas que assistam a gente estão minerando Fiat. E assim, para quem está minerando Eu não Fiat, sei se é a maioria, tá? A maioria, sim, está minerando Fiat, mas eu acho que a minoria está dando risada no bear market, que está comprando. A pior sensação do bear market é: eu acumulei, esse tanto que eu acumulei está valendo menos, e eu queria me libertar, e se for nesse ritmo, eu vou me libertar daqui a 20 anos e não 5, que não era meu plano. Mas ao mesmo tempo, como eu minero Fiat, não é o suficiente para acumular rápido e está em promoção e eu não posso usufruir. Essa é a sensação majoritária que eu acho que tem da audiência. Mas fala, desculpa. ó, então, trazendo um meme que eu acho muito bom da gringa, é difícil adaptar para o português, mas é Bitcoin up, Citadel faster, ou seja, o Bitcoin subiu, eu vou ter minha mansão mais rápido. Bitcoin caiu, Bitcoin down, Citadel bigger. Ou seja, se o Bitcoin cai, eu vou ter minha mansão maior. Por quê? Porque, assim, vamos falar que, sei lá, eu, Leta, me coloquei como objetivo de vida parar de trabalhar aos 50 anos. Pô, eu tenho 37, ainda tenho 13 anos produtivos pela frente, isso que eu tô sendo muito mais agressivo na data de me aposentar do que a maioria das pessoas que pensa que é 60, 70, 80, ou que nem vai aposentar porque não conta com INSS. Nesse contexto, no fundo, se você estudou os fundamentos do Bitcoin, as propriedades monetárias, você realmente entende ele e entende como a teoria dos jogos vai acontecer no médio e longo prazo, e aí o curto prazo sempre é um ruído, cara, se eu consigo aportar R$ 1.000 por mês e do nada R$ 1.000 por mês me compram 2x satoshis, no longo prazo isso é melhor para mim. E assim, é muito foda falar isso porque assim, a gente é macaco, nosso instinto é de macaco, a gente evoluiu na savana lidando com o presente. É muito difícil pensar daqui a 13 anos, daqui a 10 anos isso vai ser melhor. Tipo, de fato não é o que a gente está sentindo aqui. Mas por isso que eu tô querendo fazer esse contraponto para se tem um pessoal aí
deprimido, que nem a gente está meio deprimido, lembrem-se disso. No fundo, provavelmente vocês estão empregados, estão conseguindo aportar qualquer valor que seja, eu falei R$1.000, pode ser R$500, pode ser R$100. O que você está conseguindo aportar hoje está comprando muito mais Satoshi, que vai valer mais no futuro, do que o que você estava comprando o ano passado. Ano passado você estava se sentindo bem e estava comprando metade dos Satoshis no Bitcoin 120 mil do que você compra hoje se sentindo mal, mas Bitcoin no 60 mil. Você está comprando 2 vezes mais. Tipo, é engraçado, porque no investimento é a única coisa que quando vem um desconto, vem uma Black Friday, a gente fica chateado e não fica feliz. Então, eu sei que é contraintuitivo, mas eu queria tentar trazer essa visão também, que assim, talvez a melhor coisa que possa acontecer para alguém que descobriu o Bitcoin há 2, 3 anos, é essa queda em vez do Bitcoin ter ido para $250 mil. Por exemplo, eu que entrei no Bitcoin em 2020, e vocês que entraram antes vão discordar e vão ficar bravos comigo, mas eu que entrei em 2020, eu acho que a FTX e o Samuel Bankman-Fried foram anjos para mim. Tipo, eles garantiram que o Bitcoin não chegou em $100 mil antes, que o Bitcoin não estourou antes, e me deu mais 2, 3 anos para eu comprar muitos satoshis muito mais baratos. Sendo bem sincero, para mim, ele acabou sendo um cara muito positivo, apesar de eu achar que ele tem que ser preso, ficar preso todo o tempo que ele ficar, etc. Então, sei lá, só trazendo essa reflexão para o pessoal que está em casa refletir se faz sentido para eles, porque eu acho que faz, tá ligado? Eu acho que, sei lá, talvez a maioria sim esteja com a dor, mas eu acho que se a maioria segue a Better Money, provavelmente é Bitcoiner que entende os fundamentos. Se isso é verdade, pode estar vendo como uma oportunidade. Mas desculpa, Rod, e você? Como você sofreu nos últimos bear markets? Tá mudo. Você tá no mudo. Que bom, eu aprendi isso com você, porque meu filho estava falando aqui, eu falei, não, vou apertar no mudo. Nos últimos bear markets, a diferença para esse é que eu tinha um emprego fixo. E para esse agora, eu me tornei freelance, uma pessoa jurídica, trabalhando para múltiplas empresas, né, consultorias diferentes. Então, nos últimos, assim, eu ficava relativamente feliz, porque eu estava fazendo DCA e eu estava comprando mais barato. Então, eu não precisava do dinheiro. Eu estava numa posição muito mais privilegiada. Hoje, como consultoria tem uma montanha-russa recente ainda para mim, mas tem fases, eu preciso me planejar financeiramente mais tempo e o DCA ele é impactado. Então é ruim, é uma sensação muito ruim. Não gosto. Vamos sair desse momento de terapia e depressão e falar dos últimos acontecimentos, que eu acho que tem muita coisa, muita pauta para a gente falar. Vamos falar. Deixa eu puxar aqui o gancho. Foi mal, Leta. Estou assumindo a sua função temporariamente. Vamos lá. Então ficou a lição. Pare de choramingar e vai ganhar dinheiro, comprar Bitcoin e seja feliz na promoção. É isso. Mas o que eu queria falar, você puxou um gancho que eu não quero perder, Leta, que era sobre... A gente estava falando de agentes e de IA. Tem duas visões contrastantes que estão me chamando a atenção, que eu queria botar aqui na pauta para a gente discutir, que eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. De um lado, você tem os últimos 12 meses em que ações de IA explodiram, e não só está falando de hyperscalers, mas estou falando de todo mundo que está na cadeia de suprimentos, né, quem constrói sistemas de ventilação que vão para data centers, a quem constrói a porra da fibra ótica, etc., energia e tal. E aí você tem pessoas como o Jordi Visser, que são extremamente bullish esse cenário e acham que a gente está bem no começo da revolução, que tem gargalos físicos, que isso pode ser um problema no crescimento de curto prazo, pode ter uma correção, mas que ainda tem muito para crescer. Então, ele tem lá o portfólio recomendado de ações de IA dele e ele acredita que ainda vai subir muito. Não é porque subiu muito que acabou. Ele fez uma analogia no TFTC do Mario Bento, que eu assisti ontem, que eu achei brilhante. Ele fala, cara, imagina que hoje no mundo tem 7,5 bilhões de pessoas. Imagina que, de repente, um evento fez dobrar a população mundial amanhã. Isso vai ter consequências drásticas, vai ter escassez de alimentos, escassez de energia, escassez de moradia, escassez de água e o cacete, vai ser turbulento.
Se você é um produtor de energia, de água, de alimentos, para você é maravilhoso, porque o preço vai disparar, suas margens vão disparar. A mesma coisa está acontecendo agora com o IA. Então, antes tinham X agentes e essa demanda está fazendo dobrar a quantidade de agentes todos os dias. Não, eu estou falando de números absurdos, abstratos, arbitrários que eu estou tirando da minha cabeça, mas esse modelo essa nova população que não é humana, é robótica, são modelos de inteligência artificial, mas são esses agentes que eles não consomem água, energia, nem comida, e sim compute, né, que nada mais é do que chips mais energia, basicamente, é o poder de computação. Essa é a matéria-prima, é o alimento deles. A demanda por isso só vai aumentar exponencialmente, e isso não vai frear, porque a adoção ainda está no começo. Então, as empresas ainda têm muito para avançar, os modelos vão evoluir. Então, ele acredita que a gente ainda está no começo dessa macro tendência que vai durar muito mais tempo que o build-out disso está começando agora. E do outro lado da moeda, tem pessoas que estão um pouco mais céticas, mas não é diretamente, não é conflito contrastante 100%, que seria o podcast que eu assisti ontem do Jeff, do BTC Sessions, com o Jeff Booth. E quem era que estava lá? Esqueci agora, me deu um branco. Eu mandei para o Rod. O Samsung Mao, não é? Samson Mall, exatamente. E eles falam muito de que, sim, muito capital foi direcionado para IA e eles estão construindo como se não houvesse amanhã e a demanda fosse infinita, mas que esses modelos serão otimizados, eles serão mais eficientes, eventualmente vai se descentralizar e você não vai precisar de uma Anthropic rodando isso num data center no Texas, você vai ter um modelo que vai rodar na sua casa, que vai ser mais eficiente em termos de computação, vai gastar menos tokens e, portanto, como o mercado sempre faz, essa capacidade produtiva que está sendo construída agora, muita coisa vai ser obsoleta, então você tem misallocation de capital massivo e isso vai trazer um crash e, eventualmente, vai ser muito ruim para quem está investindo, dando all-in nessa parada. Por que eu acho que não são diretamente contrastantes? Porque eu acho que uma coisa não anula a outra. Sim, vai ter misallocation de capital, vai ter correções ao longo do caminho, sim, mas eu acho que o Jordan Visser está certo em dizer que a demanda por compute vai aumentar mais e mais e mais no curto e médio prazo, e se você é um produtor da infraestrutura que esses hyperscalers estão comprando, você vai enriquecer muito, você vai ganhar muito dinheiro. Eu fico pensando nisso para ver o que faz mais sentido, porque eu não sei exatamente como me posicionar nesse conflito, no sentido de que eu acredito sim que vai subir muito ainda e que essas ações vão subir muito e tem muito dinheiro para ser ganho, mas eu não sei quanto vai ser turbulento ao longo do caminho, qual é o horizonte temporal que você deveria ter e em que momento esse capital volta a rotacionar para o Bitcoin. Então tem muita coisa para a gente discutir aqui. Bom, aproveitando, só uma pergunta. Quero ouvir o Caio. Qual é o percentual do seu portfólio, e é uma pergunta aberta, assim, que você alocaria para ativos que estão em alta histórica? Acho que essa é a pergunta. E não quer dizer que não vai parar de subir, né? Mas é só uma pergunta honesta, assim, do tipo, tá, olhando para a foto de agora, isso tudo aqui está em alta histórica. Aí tem esse outro ativo aqui que está com 50% de desconto. Mesmo que o upside, né, desses outros ativos pareça evidente, né, porque é uma mudança de mundo, de comportamento, de tudo, será que é 50%? Cara, essa pergunta me lembrou quando eu não investia em Bitcoin e eu investia na bolsa, que eu tinha uma vontade de investir no Banco Inter, mas o Banco Inter também tava só subia, só subia, só subia, e aí eu ficava só que nem um idiota olhando e pensando, mas já tá na máxima, mas já tá na máxima. Fiz isso também com o Magazine Luiza, e aí uma coisa que me fez entrar no Bitcoin, quando o Bitcoin estava no final de 2020, foi justamente um negócio que eu pensei como o viés do platô. Ou seja, a gente tem na nossa cabeça que o movimento já chegou no final e agora ele vai estabilizar ou cair. E isso é um viés que a gente tem. Tipo, por exemplo, nessa época que eu estava pensando se eu entrar ou não no Bitcoin, Bitcoin saiu de 13 mil dólares para 16 mil dólares. Comecei a comprar no 16 mil dólares.
Comprei dos $16.000 até mais ou menos os 25, 30 mil dólares. Na época era a máxima histórica. Nesse mesmo ciclo, em menos de um ano, ele chegou a 64, voltou aos 30, voltou aos 69. Foi bem turbulento, mas, ou seja, eu acho que o fato de ser máxima histórica, como você vê isso como um gargalo para o investimento, não necessariamente faz sentido, sabe? Vamos falar que o pessoal que não quis comprar Ford em 2010, 2012, porque as ações da Ford já estavam na máxima. Cara, carros estavam comendo o mercado dos cavalos, então isso estava acontecendo e a máxima 2012, tendia não, a subir ao longo 1912. do tempo. Isso, 1912, 1910, isso. Ou É seja, engraçado porque, desculpa, porque nós olhando para a IA agora, falando, cara, tá na máxima histórica, será que já está esticado, vai corrigir? É exatamente a mesma coisa que as dezenas de pessoas que me conhecem como o expert de Bitcoin me perguntaram quando o Bitcoin estava 60 e poucos mil ou 126 mil em outubro, e eles perguntam, pô, tá na máxima, será que vai corrigir? Eu não deveria comprar? Depende do horizonte temporal. Pode ser que esteja esticado, pode ser que caia, pode ser que suba mais 100% antes de cair. Com certeza existirão correções. Se ela vai acontecer amanhã, ou daqui a 6 meses, ou daqui a um ano, ninguém tem a menor ideia. E no fim do dia, eu sou esse iniciante quando eu olho para as ações de IA e essas empresas que podem se beneficiar, porque eu passei os últimos 10 anos da minha vida estudando Bitcoin. Mas eu acho que no fim do dia é uma questão de convicção e de horas dedicadas a você estudar os fundamentos e entender. Eu acho que se você vai diversificar de Bitcoin para outra coisa, porque as suas circunstâncias mandam, porque se você tiver all-in Bitcoin, você vai se fuder, que pode estar se fudendo agora com o bear market, que seja diversificar em coisas com potencial gigantesco e não em porcarias que vão te empobrecer. Então, esquece tesouro direto, esquece títulos do Tesouro Americano, esquece essas tranqueiras, esquece ações obsoletas, porque hoje em dia quem carrega a economia global nas costas é IA. Então, se você tem que diversificar, que seja em ações de IA, porque pode fazer sentido para ser algo contracíclico ao Bitcoin. E aí, deixa vocês falarem um pouco, depois a gente puxa o gancho do que se é contracíclico, até quando? Quando que esse capital vai voltar a rotacionar para o Bitcoin? quando é sempre mais difícil, né? Porque é o timing. Mas assim, conciliando uma coisa que você estava falando, que é a visão do George Visser, que tudo vai crescer, a IA tem uma adoção fenomenal. Ele falou, sempre que eu fico na dúvida, eu volto e penso, eu estou usando? Eu estou achando bom? O bagulho está melhorando? E de fato tá. Com a visão do Jeff Buff, esse podcast eu não vi, mas pelo que você trouxe, essa questão de que talvez tenha assim um overbuild. Cara, eu acho que elas não são excludentes. Eu acho que pode sim ter um overbuild, mas assim, isso significa o quê? Que talvez isso dê ruim para OpenAI e para Claude, para Anthropic. Mas para quem está building esse overbuild, para quem, sei lá, quem está fornecendo capacidade computacional, quem está pegando as commodities que vão ser usadas no chip, esse overbuild não é um problema, ele só é um prazo. Ou seja, você vai participar Exato, do IPO do Anthropic? Não sei. Mas você vai se ele comprar está o gastando... produtor disso. Fala. Não, é isso, tipo, sabe? Ou seja, eu acho que pode sim ter um overbuild. Esse overbuild pode fazer ter uma correção depois. A questão é que você pode comprar, sei lá, você pode vender comprar ações de fornecedores de pá nessa corrida do ouro. Você não precisa querer comprar o ouro. Você pode comprar o fornecedor de infraestrutura, que o overbuild não necessariamente faz mal para ele. O que faz mal é você ficar nessa tese no longuíssimo prazo, sem entender que você está aproveitando esse momento de capex muito alto, de liquidez muito alta sendo injetada nesse setor da economia. Pô, surfa essa onda e, sei lá, tipo, trava um momento. Puta, quando começar a acontecer isso e aquilo, eu vou sair, não importa se dobrar depois. Porque, querendo ou não, a gente sempre erra. A gente que não é trader, a coisa que a gente sempre erra é que a gente se apaixona pela tese e aí a gente já viu que fez o que a gente queria que fizesse, só que a gente fala, não, eu gostei muito da tese, eu vou segurar. Isso aconteceu comigo em Melius, isso aconteceu comigo, sei lá, consigo citar algumas coisas que eu me empolguei porque eu estava acertando e segurei em vez de ter vendido na hora. Eu acho que nesse cenário é a mesma coisa. Tipo, querendo ou não, é o que você falou, a gente é iniciante em AI, a gente não é um profundo conhecedor. Tipo, a gente usa, mas a gente não conhece toda a cadeia
de infraestrutura, logística, de commodities, quem gera o quê. Então eu acho que é isso, é tipo estudar, não se apaixonar pelas teses e vender, tipo, depois de um tempo, coisas relacionadas a fornecedores de pá. Pelo menos essa é a visão que eu, Caio, tenho para o ecossistema. Por quê? Porque pensa a mineração de Bitcoin. Começou com CPU, foi para GPU, mas assim, o ganho de eficiência, o aumento de hash rate é muito superior ao aumento de megawatts alocados. Ou seja, dá para ter aumento de computação por melhoria de eficiência e de arquitetura. E eu sei que o processamento de dados para IA é totalmente diferente do processamento de dados das ASICs, mas eu não sei o que eu não sei. Então, eu acredito que as coisas ganham eficiência ao longo do tempo. Então, sei lá, por exemplo, vai consumir toda a energia do mundo e vai dobrar a produção de energia no mundo e consumir toda a energia do mundo? Não sei. Isso aí é um pouco contra o ganho de eficiência. Então, sei lá, eu tenho um pouco de ceticismo aí e eu, sei lá, tudo isso para falar que eu não sei, mas eu tendo a acreditar que vai ter overbuild sim e que dá para surfar isso mesmo assim. O próprio Jordan Visser fala, né? Você deveria, se estão gastando trilhões em CAPEX, você deveria não estar nas ações de quem está gastando, e sim de quem está recebendo esse gasto. Se você precisa de liquidez e não quer vender seus bitcoins, então presta atenção. A Ledn é referência global em empréstimos colateralizados em Bitcoin e ela acabou de lançar as suas menores taxas em toda a história. Quanto maior for o empréstimo, menor vai ser a taxa e você vê todo o detalhe antes de aplicar, sem nenhuma letra miúda. E o mais importante de tudo é que os seus bitcoins ficam custodiados e nunca são emprestados para terceiro para render juros, nada disso. Foi exatamente isso que quebrou Celsius, BlockFi e outras plataformas lá em 2022. A Ledn não faz isso. A Ledn existe há 8 anos e tem o track record perfeito, mais de 11 bilhões de dólares em empréstimos colateralizados em Bitcoin e 0 satoshis de clientes perdidos até hoje. 0. Sem nenhuma mensalidade, sem multa se você quiser quitar antecipado e cheio de ferramentas para você ficar no controle de absolutamente todos os detalhes. Tem depósitos automáticos de colateral, alertas de LTV, pagamento parcial do empréstimo. Eu já usei a Ledn algumas vezes quando eu precisei de liquidez adicional e não queria vender meus satoshinhos sagrados. O processo é extremamente simples e o dinheiro está na sua mão em pouquíssimo tempo, em poucas horas. Vai lá agora em ledn.io/bettermoney e faz a sua simulação para você saber mais. ledn.io/bettermoney. Se o Rod quiser agregar alguma coisa, manda bala. Senão a gente pode puxar também a pauta para o Saylor vender Bitcoin, porque é o que está esse eu quero falar. É que você tem muito mais experiência no mercado financeiro e nessa gestão de portfólio. Eu prefiro falar do Saylor, porque eu tenho muita coisa para falar disso aí. Manda, o que você achou desse evento? 32 Bitcoins vendidos, é a morte da strategy, sentença de morte, acabou a tese, acabaram os rins do Saylor, que ele falava para você vender o rim, mas não vender Bitcoin. Eu acho muito que é tipo, tem veículos sérios de jornalismo que de vez em quando tem um espírito de porco, de revista de fofoca, né? Porque assim, quando você faz compras bilionárias a cada 2 semanas e aí você vende um negócio por 3,5 milhões de dólares, cara, tá tudo bem, ele é só uma empresa que tem muito Bitcoin em caixa e eventualmente ele vai usar esse caixa. Assim, eu achei tão ínfimo que quem vendeu provavelmente, eu não fiz essa análise on-chain, mas vale a pena dar uma olhada depois. Quem que tá comprando nessa queda? E provavelmente são os mesmos atores que sempre quando isso acontece, que é institucional, baleia, e os mãos de alface vendendo uma notícia totalmente descabida. Uma coisa é você olhar para o seu portfólio e se, né, que nem vocês estavam falando, ação de AI, não, eu vou rever, vou rebalancear. Isso é uma coisa. Eu não faço esse tipo de coisa, eu continuo ainda com o meu DCA. Mas outra coisa é achar que o Bitcoin morreu porque o Saylor vem. Quem é Saylor na fila do pão? Por mais que ele tenha essa fama, né? De, tipo, ele passou a BlackRock? Passou, né? Não importa. Tem Bitcoin pra caramba.
O sonho dele é ser Satoshi, né? De chegar a 1 milhão. Tá perto. Mas, Tem 843, se eu não me cara, engano. se ele vender tudo, eu não vou achar ruim, não, entendeu? Porque você tá fudido e meio. Em bom português é isso. Assim, aí o meu DCA vai chorar de alegria. Nessa mesma Mas linha tem o se... dinheiro da Mt. Gox, que parece que teve um endereço vinculado a essa corretora, que foi a primeira corretora que ajudou a formar a frase de que você não tem suas chaves, não é seu. Que ela levou o dinheiro dessa galera e foram 700 milhões, não foi isso? Foi um número considerável de bitcoins que moveram. Pode ter movido simplesmente para uma custódia superior? Pode. Pode ser gente desovando Bitcoin no mercado? Também pode. Se você segurou Bitcoin durante 16 anos e está vendendo agora, cara, tá tudo certo. Quem sou eu na fila do pão para dizer que você tem que vender ou não tem que vender? Mas acho uma análise muito rasa achar que isso vai derrubar o mercado. É muito mais liquidez e é mais básico mesmo. O que eu ia falar sobre isso? Eu acredito que... Não, eu ia te fazer uma pergunta, que é a seguinte. Então, se 32 bitcoins é irrelevante, por que vender 32 bitcoins? Por que ele só não fazer nada? Essa é uma ótima pergunta para a gente fazer para o Saylor. Se ele estiver em Praga, semana que vem, por favor, faça. Ele pode ser um dos muitos responsáveis que queira que o preço baixe um pouquinho mais. Eu acho que é simplesmente para tirar o cabaço. Tipo, ele... Sabe aquela expressão que o peixe morre pela Tirar boca? o cabaço. Tipo, ele sempre fincou o pé que ele não ia vender nunca, que não ia vender Sim. nunca, que não ia vender nunca. Tipo, o Saylor é desses caras que ele faz afirmações muito fortes, de repente, 1 ano, 2 anos depois, a realidade do mercado muda, ele entende que ele está servindo outras pessoas, porque a strategy está com outro posicionamento, e ele precisa se adequar. Tipo, você lembra uma entrevista dele, sei lá, em 2020, 2021, que ele fala no final, tá, e se o governo quiser atacar seus bitcoins, no limite você pode mandar ele se fuder, você tá na sua cabeça, tax that, e falando que é impossível ser taxado. Ele foi processado pela SEC, ele tomou uma, entre aspas, chamada de margem, e ele nunca mais falou nada disso. Tipo, ele foi criando maturidade institucional e passando a mudar o comportamento por conta disso. Eu acho que é só um reflexo da mesma coisa. Tipo, o fato dele falar que ele nunca ia vender Bitcoin fazia sentido quando o único objeto que a MicroStrategy tinha era MSTR, que era a ideia de ser uma forma alavancada de exposição ao Bitcoin. Isso já faz mais de 1 ano que ele criou um outro mecanismo que é a STRC, a Stretch, que tem uma outra lógica. E essa outra lógica precisa, sei lá, você precisa pagar os dividendos. Se você não mostrar que você consegue pagar os dividendos porque você nunca vai vender os bitcoins, talvez muito menos pessoas comprem a Stretch, comprem a MicroStrategy, porque colocam nisso um risco muito maior. Por exemplo, o último 1 bilhão e poucos dele, eles compraram bonds e não compraram Bitcoin. Por quê? Provavelmente para diminuir o risco que o resto do mercado tradicional vê na MicroStrategy. Por quê? Porque se a MicroStrategy, ou quando a MicroStrategy entrar no S&P 500, por exemplo, ela vai colher um caminhão de fluxo passivo que ele vai poder alocar tudo em Bitcoin. Então eu sinto que é isso. Conforme a visão dele, de acordo com a estratégia, e quando tudo foi amadurecendo, ele foi tendo que adaptar com a realidade. Para mim é a mesma coisa, ele teve que adaptar para a realidade, ele precisa quebrar o tabu que ele de fato nunca vai vender Bitcoin, então é o que você falou, ele vendeu centavos para ele, para a gente, pô, me dá 32 Bitcoins que vocês não me veem nunca mais no YouTube, tá ligado? Para ele, 32 Bitcoins é um peido, ele simplesmente fez isso para quebrar esse tabu, na minha visão. Eu dei uma pesquisada, vai ser o vídeo de segunda-feira que vai sair no canal, mas o que me mais pareceu fazer sentido é o fato de que ele está numa batalha para... Assim, o modelo de negócio da MicroStrategy, da Strategy, no final das contas, é captar dólar, pegar dólar, comprar Bitcoin e arbitrar esse mercado no longo prazo. O Bitcoin se valoriza no longo prazo, a Strategy fica mais rica, tem mais poder de pegar dinheiro mais barato e compra mais Bitcoin e monta um império em cima disso. Depois, no fim da linha, vira um banco de Bitcoin, alguma coisa do tipo. Mas
um pré-requisito fundamental é ele ter acesso a crédito farto e barato. E o que ele fez? Vamos fazer um recap de tudo que ele fez. Em 2020, ele estava se sentindo ameaçado por causa do Covid, por causa da inflação, e ele tinha que aparcar o capital que ele tinha parado em algum lugar para se proteger. E aí ele procurou a solução e achou o ouro digital e virou um fanático do Bitcoin e começou a comprar com 250 milhões, depois comprou mais 250 milhões, depois foi aumentando e hoje ele tem 60 e tantos bi em Bitcoin. Perfeito. Como que ele chegou até aqui? Primeiro foi vendendo ações, fazendo ATM. Depois ele fez o Convertible Bonds, que são os debêntures conversíveis. Aí ele começou a usar IA para criar instrumentos preferenciais perpétuos, teve Strike, Stride, Strife, sei lá o quê. E aí chegou a Stretch, que é o que o pessoal chama de momento o iPhone dele, que foi o Product Market Fit, que ele encontrou algo muito interessante, que era tirar a volatilidade do Bitcoin com engenharia financeira sofisticada e vender esse instrumento que se comporta como um instrumento de renda fixa, que paga dividendo de 11,5% ao ano, e em certas circunstâncias, processos investidores têm um benefício fiscal, você não paga impostos, você consegue fazer tax deferment. Só que esse negócio é caro, 11,5% aumenta o passivo dele em termos de dividendos que ele tem que pagar todos os anos. E com o Bitcoin caindo, o mercado vai fechando, vai encarecendo, e ele não consegue emitir novas stretch quando está com o preço abaixo de 100. Ele fica limitado ao quanto de dinheiro ele consegue captar e quanto ele tem que pagar de dividendo e vir uma conta maior. É a bela analogia do bear market que a gente acabou de fazer na pessoa física, aplica-se para strategy também. Ele precisa de mais acesso, mais veículos, mais canais para acessar mais dólares para continuar acumulando Bitcoin, porque ele já falou abertamente que o objetivo é mais BTC per share na strategy como um todo. A principal barreira hoje são os ratings de crédito da ação da strategy e dos instrumentos que eles emitem. E a S&P, a Standard & Poor's, que é uma das 3 grandes agências, falou na último credit rating deles, que é de junk bond, era B-, usou abertamente, abrindo aspas, se eu não me engano, eles falavam que eles tinham muito ceticismo em relação à liquidez dos bitcoins no stack do Saylor, porque ele era o cara que falava que não vai vender Bitcoin nunca e que vai vender o rim antes de vender Bitcoin. E me parece que esses 32 bitcoins foi exatamente para isso, para falar, cara, eu vou sim vender Bitcoin, tá vendo aqui a prova de que eu sou capaz de vender, não é puro dogma meu, se precisar vender, eu venderei, portanto, aplique a esses 660 e tantos bilhões de dólares em BTC, esses 843 mil BTCs que tem no balanço da empresa, atribua uma nota maior, porque isso daqui tem liquidez sim, se precisar vender, a gente vai vender. Não, e a liquidez é imediata, né? Se eles começarem a serem pressionados a mudar, a rever esse credit rating e falar, tá bom, beleza, vamos aumentar a nota porque a posição de solidez financeira da empresa é muito maior porque eles têm 60 e tantos bi de liquidez aqui aparcado que eles podem a qualquer momento acessar. Aí, com o investment grade, eles conseguem acessar novas linhas de financiamento, eles podem vender para fundo de pensão, para seguradoras, etc., não necessariamente stretch, pode ser outros instrumentos. E se eles conseguem acessar muito mais dólares, eles voltam para o business as usual deles, que é acumular Bitcoin cada vez mais rápido. Acho que é mais ou menos isso. Talvez seja uma jogada dentro do tabuleiro que era necessária para que ele possa liberar esse acesso a mais crédito barato para ele continuar na jornada. Se isso é bom ou ruim, a gente não sabe, porque ao mesmo tempo o posicionamento dele sempre foi de eu serei o maior acumulador de Bitcoin da face da Terra e eu nunca vou vender. Se ele pode vender, ele está sinalizando para a agência de crédito que ele pode vender, ao mesmo tempo ele está sinalizando para a base de acionistas que ele pode vender. E hoje ele vendeu 32, mas se amanhã o mercado piorar, ele pode vender metade. E aí o pessoal começa a ficar meio preocupado. Então a gente vai ter que esperar para ver o desfecho dessa novela, mas eu não encaro isso como algo ruim. Eu acho que, por mais que a pessoa fale que nunca vai vender, o mercado é o mercado e tem um momento que, se você precisar,
o Bitcoin continua sendo o ativo mais líquido, tradeável 24/7 em qualquer lugar do mundo. Deixa eu fazer uma provocação, então. Qual base de acionistas? Da MSTR ou da Stretch? Porque eu acho que é isso que mudou também bastante na visão dele. Antes ele servia só os acionistas da MSTR. Eu acho que agora o que ele percebeu é que ele tem uma impressora de dinheiro, ele não imprime dólares, ele imprime MSTR e Stretch para levantar capital para comprar Bitcoin. Mas qual ele está priorizando? Qual era o povo que, de fato, gostava muito da ideia de que ele não ia vender? Eram os acionistas da MSTR. Só que no passado recente ele está mostrando que não. A maneira que ele está vendo para a empresa dele captar mais dólares para converter em Bitcoin não é via MSTR mais, é via Stretch. Então talvez sacrificar a MSTR não seja necessariamente tão ruim assim, visto que ele criou uma outra forma de captar dinheiro que vai continuar rodando, que é, no fundo, ele sempre quis conseguir pegar dinheiro daquelas 300 trilhões de dólares que estão na renda fixa no mundo. Ele dá um passo para fazer isso, meio que tanto faz o que acontece com o MSTR. Sim. O que eu ia falar sobre isso? Eu acho que poucas pessoas têm o pioneirismo e a visão diferenciada que o Saylor tem em relação a mercado de capitais e como acessar o máximo de dinheiro possível para conseguir acumular o que ele chama de Apex Asset, que é o Bitcoin. Ele tem muito mais visão, muito mais acesso, muito mais influência, muito mais network para saber o que está acontecendo nos bastidores. Eu não estou aqui colocando ele num pedestal e falando que ele não cometeu erro algum, também não posso decretar que ele cometeu erro, não tem a visão que ele tem e não consigo enxergar, mas seria arrogância minha falar, não, o Saylor está errado e a MicroStrategy vai morrer agora porque ele vendeu 32 BTC. Eu acho que se ele fez isso é porque era importante que esse rating de investment grade saísse. Talvez porque ele já fez conversas com fundos de pensão A, B e C, ou com seguradoras A, B e C, e os caras já compraram a ideia, ele já passou horas catequizando essas pessoas sobre a proposta de valor do que ele está fazendo e do Bitcoin, e o cara fala, legal, eu tenho aqui tantos bi de dólar, eu te empresto tanto, mas você precisa de porra de investment grade, senão eu não consigo. E aí passou a ser interessante. Vamos descobrir, provavelmente daqui a alguns meses. É isso que eu ia falar. Mas a gente provavelmente vai ver essa história se desenrolando aí esse ano. O que eu acho que claro, foi... Né? O que eu não consigo entender, e eu quero trazer isso para um nível abaixo aqui, que é... Se ele... Primeiro ele começou com a Stretch, ele começou a captar muito dinheiro com o Stretch porque o pessoal, ele viu que tinha demanda. Todo mundo quer yield de 11,5% em dólar, quando T-bills pagam 3,5%. Aí ele criou a USD Reserve, a reserva em dólares, porque também era uma demanda que as rating agencies queriam ver. Ele tem que ter mais liquidez, não só BTC. Aí ele fez, sei lá, 2 ponto tanto bi de dólar nessa reserva em dólar. Por que ele pegou no meio do bear market e quitou, deixou acho que 900 milhões de dólares na reserva? Ele praticamente 1,5 bilhão, ele quitou os convertible bonds lá, que ele tinha, que iam vencer em 2027, 2028. Não parece um movimento meio precipitado num momento, se você está cheio de dívida, só que essa dívida vai vencer daqui a 2, 3 anos, e o seu ativo é um monte de Bitcoin que agora está com desconto de 50%. Você vai quitar essa dívida que você paga um cupomzinho, ou nem paga cupom, você só tem que quitar ela daqui a 2 anos, você vai quitar agora no auge do bear market? Isso é um movimento para mim que não fez muito sentido, porque antes ele tinha 2,2 bi ou 2,5 bi de dólar de reserva de emergência para pagar dividendos, que dava 1 ano e pouco. E aí ele fez um movimento que essa reserva virou 6 meses. E ele ficou numa situação de fragilidade muito maior. O que vocês acham sobre isso? Cara, eu já vi muita gente argumentando que uma coisa que vale, apesar de as pessoas não saberem mensurar isso, é o balanço estar simples, sabe? A pessoa bater no olho e entender.
Então, quando ele cria Strife, Stretch, Strag, sei lá, todas as letrinhas, sopa de letrinhas, MSTR, MTSY, sei lá, todas as sopas de letrinha, eu acho que tem muito investidor que simplesmente bate o olho e já desiste, sendo bem sincero. Então, eu não sei se é o caso, mas na minha cabeça, você simplificar bastante o balanço da MicroStrategy, fechar os outros veículos, deixar focado em Stretch e em MSTR, pode ter um fluxo positivo de capital simplesmente porque agora tem menos incógnitas, tem menos coisas que eu não entendo bem nesse balanço e que me dão receio. E se eu tenho um mínimo de receio, eu não quero nem tentar perder meu tempo. Tem um universo de mais de 1.000, 2.000 empresas investíveis, porque eu vou perder meu tempo com essa se ela está complicada e o balanço da outra é muito mais simples. Talvez seja por aí, porque eu também achei muito estranho ele querer pagar isso quando o Bitcoin estava 50% abaixo do que no meio do ano passado. Pois é isso que eu ainda não entendi, mas imagino que nos próximos meses a gente vai chegar a uma conclusão de foi isso que ele quis fazer. Pode deixar que você encontrar, quer dizer, eu encontrarei ele em Praga, mas se eu tiver a oportunidade de conversar com ele one-on-one ou tiver um Q&A lá, essa é a pergunta que eu vou fazer. Por que você resolveu quitar os convertible bonds no meio do bear market e diminuiu o colchão para 6 meses? Eu não entendi, como investidor da MSTR, gostaria de entender. Faltam 5 dias para ir para Praga, que loucura. Loucura boa, hein? Vai ser um time muito bom, você para pensar, ter tanto pensador da área junto. Porque tem muitos assuntos quentes, né, agora, se para pensar. Esse momento de mercado, eu adoraria... Bom, você vai contar pra gente, né? Mas eu Vou adoraria contar tudo. entender como que as próprias Bitcoin-only companies, as empresas que só têm produtos e serviços dedicados ao Bitcoin, que não oferecem outra cripto, como que elas se planejam para esse momento de baixa? Né? Eu imagino a convecção, mas do ponto de vista de empresa mesmo, de fluxo de caixa. Quais são as estratégias que eles adotam, principalmente com essas ferramentas que estão cada vez mais populares, de usar Bitcoin como colateral, de usar esse potencial caixa para outros investimentos, ou AI, né, como acontece muito com os mineradores que diversificaram a infra deles para atender essa demanda que, cara, essa bola está quicando, né? Esse problema é um problema de todo mundo na indústria, inclusive nosso. Desde o cara que é da River, a Swan, a Better Money, que o bear market é uma desgraça para o seu top line, para sua receita, geração de receita, porque a demanda desaparece, as pessoas vão focar em outra coisa porque elas querem esquecer o fato de que elas estão empobrecendo. Só dá dinheiro no bear market, literalmente, você aproveitar a promoção e oferecer a solução, o serviço para o cara trocar Bitcoin, real por Bitcoin. By the way, se vocês precisam comprar Bitcoin sem a Receita Federal ficar sabendo, manda uma mensagem, porque eu descobri um caminho bem interessante. Eu não vou recomendar nada criminoso aqui, mas manda uma mensagem, contato@bettermoney e pergunte, porque a gente tem ideias. Eu não vou te oferecer soluções criminosas, mas eu vou te dar ideias que, se você quiser cometer crime, eu não estou aliciando ninguém, eu não estou recomendando nada, você faça com essa informação que você quiser. Depois pode ser que vire um vídeo no canal, eu tenho que pensar como oferecer isso da melhor forma possível, como apresentar essa ideia da melhor forma possível. O que eu ia falar? Formas privadas. Bear market é tempo de construir, né? Bear market is time to build. Então, eu acho que todo mundo baixa a cabeça, se prepara para a sazonalidade e constrói o que eles sabem que daqui a 2 anos, 1 ano e meio, 12 meses, vai se pagar. E acho que no resumo da ópera é isso aí. As pessoas que trabalham no Bitcoin aceitam esse custo do empobrecimento durante o bear market e enriquecimento durante o bull market. O fato é que, no longo prazo, você enriquece mais do que você empobrece e faz tudo valer a pena. Tem 2 outras observações sobre isso, que empresas passam por layoffs, tipo, muitas empresas bitcoiners passam por layoffs nesse período. Enxugam, né? E também
sei lá, conheço empresa que, sei lá, apesar de que não é Bitcoin only, mas, sei lá, tipo, 80% da receita vem a partir de Bitcoin e coisas próximas, criptos, e mesmo assim 80% do esforço e da contratação e do foco é justamente focada em tentar diversificar para não ficar refém dessa sazonalidade. Mas é isso, essa sazonalidade é o que o Bernardo falou, é uma desgraça, ela é brutal mesmo. Tipo, eu lembro, sei lá, quando eu tava na Arthur, o pessoal se preparando, na Bipa, o pessoal se preparando, e a verdade é que nunca se prepara suficientemente bem o bastante, porque sempre tem aquele otimismo de vamos crescer mais e às vezes você acha que, por exemplo, no bull market passado a gente achava que ia chegar nos 100 mil, não chegou. Nesse a gente achava que chegava nos 200, 250, não chegou. Tipo, a gente sempre tem esse otimismo que vai chegar mais, então eu preciso me preparar, mas não é agora, é daqui a 6 meses que tudo precisa estar rodandinho, assim. Eu acho que nós bitcoiners que trabalhamos com Bitcoin only, muitas vezes deixamos o pragmatismo de lado nesses momentos. Deixa eu trazer uma reflexão que vem martelando na minha cabeça, que eu ainda não consegui apresentar da forma mais estruturada possível. Eu quero fazer um vídeo no canal sobre isso e vou trazer em breve. Vou quebrar a cabeça aqui para conseguir. Mas todo mundo que entende o problema do dinheiro entende que o dinheiro fiat é a maior máquina de extração de valor, é a maior máquina de escravidão e é a maior desgraça que existe na sociedade. E boa parte dos problemas que a gente tem como sociedade são consequências diretas ou indiretas dessa drenagem de valor. Se você conseguisse trabalhar e guardar o fruto do seu trabalho 100%, ou que seja 99%, o mundo floresceria em muito mais prosperidade. Mas, infelizmente, essa prosperidade ela é subtraída de forma sorrateira por uma pequena elite de parasitas no topo, e é isso que a gente está aqui combatendo. Fix the money, fix the world. Só que tem um paradoxo que é foda, porque você entende o problema do dinheiro, você entende Bitcoin como solução, aí você vai lá e se empolga e dá all-in e fala, cara, agora eu vou sair do sistema, eu vou acumular Bitcoin pra cacete, vou comprar e botar tudo em Bitcoin, aí você passa pelo primeiro bear market e você vê que ainda é cedo, você chegou mais cedo do que a maioria e, portanto, muita gente não entende, e aí a liquidez é drenada do sistema, ou vem um negócio mais sexy como AI, e todo mundo que entende o Bitcoin errado como capital de risco foge para esse outro negócio e larga o Bitcoin de lado, o Bitcoin desaba e você empobrece. E aí você fala, porra, eu perdi muito dinheiro porque pelas conjunturas da vida, pelo que a gente falou no começo do episódio. Então eu tenho muitos gastos, ou eu não tenho previsibilidade de renda, eu tinha 100% do patrimônio em Bitcoin, empobreci, saí do bear market mais pobre do que entrei e eu não estava numa posição de vulnerabilidade. O que o Jeff Bull fala para você parar de medir a sua riqueza na régua quebrada, adulterada de fiat, tá correto no longo prazo, mas é uma visão mais utópica para 99% da população global. A verdade é que a maioria das pessoas está tentando escapar, e isso é um processo gradual. E aí, a verdade inexorável é que nem todo mundo pode se dar o luxo de simplesmente ganhar dinheiro, comprar Bitcoin, colocar em autocustódia e ignorar todo o resto, porque muitas vezes você não ganha dinheiro suficiente, ou você gasta mais do que você ganha, ou acontece alguma coisa imprevista, e aí você é obrigado a continuar retroalimentando essa máquina perversa, porque você é obrigado a diversificar em outras classes de ativos, ou você é obrigado a continuar minerando fiat e separando uma parte disso para um colchão de emergência que vai ser drenado via inflação, via sistema de subtração fiat. Todo mundo gostaria de poder dar all-in em Bitcoin e sair do sistema por completo. Como que você faz isso? É um processo gradual de longo prazo e, infelizmente, como que se acelera isso? Você acelera isso no nível pessoal, gastando menos dinheiro e ganhando mais dinheiro para sobrar mais dinheiro no final do mês, para você conseguir ter, seja 100%, seja 80%, seja 70%, seja 30%, que seja, depende das circunstâncias pessoais, em Bitcoin fora do sistema. E no nível global, nível macro, você consegue ir atacando em dois vetores, que é o que a gente se dedica aqui na Better Money, que é
aumentando o nível de consciência das pessoas, porque quanto mais pessoas entenderem Bitcoin, menos pessoas vão tratar Bitcoin como cassino, como capital de risco e abandonar ele quando o IA for mais sexy ou por qualquer outro motivo que seja. E também oferecendo as ferramentas para que as pessoas possam fazer essa transição gradual de uma forma ordenada para que elas não percam dinheiro nesse processo e sobre mais patrimônio para elas direcionarem para o Bitcoin. E aí a gente está falando da estratégia da diversificação, das ações de IA, de uma mentoria disso, daquilo outro. A Better Money majoritariamente se dedica até então, a blindar o seu patrimônio que está fora do sistema, ou trazer esse patrimônio para deixar ele blindado fora do sistema, o patrimônio soberano. Mas você ainda, por conjunturas do mundo, porque matar o sistema Fiat é uma desgraça, difícil, um negócio pegajoso, você precisa ter patrimônio permissionado. Então, começando a pensar cada vez mais em como que a gente constrói as peças do quebra-cabeça para facilitar o cara ter patrimônio permissionado que seja o mais resiliente possível da inflação, para que ele possa, no fim do dia, ter mais dinheiro para botar em patrimônio soberano. Consegui explicar ou ficou muito confuso? Como que eu estruturo isso da melhor forma? Acho que tem que fazer um mapa, porque existem múltiplas maneiras. O objetivo está claro: mais patrimônio soberano, mais Bitcoin seria o resumo. Como fazer para chegar lá? Tem vários instrumentos. Vai depender do seu apetite a risco. E, em última análise, todos os caminhos sejam válidos. E aí o que a pessoa vai querer entender, e acho que é uma coisa que a gente pode ajudar, você pode ajudar mais especificamente, né, porque você sabe assessorar dessa forma, qual o percentual de cada estratégia que faz mais sentido para o seu momento de vida. Eu, como mais nerd, eu sou muito mais simplista, mas eu acho que são estratégias que, assim, a gente discute muito isso também, né, antes de gravar, que são importantíssimas. A não ser que você esteja confortável em vender a sua soberania para Fiat. Você não precisa mais. Acho que essa é a grande mudança. Então, por mais que eu tenha chorado ali momentaneamente, do tipo, meu DCA é afetado quando acontece um negócio desse, hoje em dia eu tenho muito mais convicção e muito mais recurso. Cara, por quantos anos a gente aguentou JP Morgan cagando na cabeça de bitcoinheiro para agora falar que não, deposita aqui e eu te dou um empréstimo. Eu nunca me deparei com tanta notícia positiva. Se a gente for parar para olhar, Estreito de Hormuz aceitando Bitcoin. A gente nunca conseguiu verificar essa informação, mas assim, tem tanta fofoca boa, confirmado ou não, mas comparado com o passado, acho que pelo momento do mercado mesmo. No passado eram muito mais, o Bitcoin era mais vendido e comprado pelo varejo. Então essas notícias elas oscilavam mais, né? Elas faziam o preço oscilar. Agora ele oscila por quê? Provavelmente liquidez. É uma resposta. A gente não falou disso e talvez não dê tempo de falar em profundidade, que eu tenho um call daqui a 5 minutos, mas vocês viram o Scott Bessent ontem falando sobre, trazendo de volta o tema da reserva estratégica de Bitcoin? De Bitcoin. Que tá no foco e eles estão avançando de forma estruturada e com pressa. Eu não quero falar para as pessoas confiarem em palavra de político mais uma vez, porque o timing disso depende muito mais dos interesses escusos deles do que eles realmente estão falando. Talvez aconteça, talvez não aconteça, talvez demore anos, talvez seja amanhã. Não dependa disso para ganhar dinheiro, mas é interessante esse assunto ter vindo à tona quando o Trump entrou, ter desaparecido e agora está voltando. Essa mudança. É isso que o Rod falou, esse ciclo é muito mais um ciclo de concentração do Bitcoin nas mãos dos institucionais e me parece que chacoalhar ao máximo e deixar impossível de pessoas que não se prepararam para o pior continuar se segurando nos Bitcoins deles para isso cair nas mãos dessa elite que controla tudo, me parece atuada desse momento. Então, segure seus Bitcoins com todas as forças, não seja chacoalhado.
Só deixa a última observação sobre isso do Scott Bessent, que é o seguinte. É ano de eleição, né? Trump quer ganhar votos de novo. Então, assim, eu acho que eu falei isso com você via Zap, Bernardo, mas assim, depois do ano passado, o que eu aprendi é que eu só acredito vendo, e mesmo se eu ver, Sim. eu vou ficar cético por um mês até ter certeza. Só pra... Compra aí e cala a boca. Para de falar e compra. Compra Bitcoin e aí a gente te dá atenção. Mostra o Aí. endereço on-chain que eu acredito. Antes disso, Exatamente. talk is cheap. Deveria. Falar é fácil. Nem Ah, mostrar bom. que o ouro tá lá, eles conseguem. Eles falam que vão remarcar o ouro a mercado para comprar Bitcoin de budget A neutral. gente tem, Tá bom. tem a teoria Que de que ouro? eles não têm esse ouro todo, ou o pior, eles têm muito mais ouro do que está declarado. É interessante essa outra visão, né? Por que eles teriam mais ouro do que está declarado? Se tivesse Ah, mais, eles já teriam roubado. Alguém teria roubado, não? sei. Porque esse ouro não era, em teoria, no passado, americano. Ele era O ouro ouro do de outros Iraque, o países ouro do europeus, exato. Afeganistão. etc. Ah, mas isso Mas- aí tá no cofre privado dos Rothschild na não, Suíça. isso a gente Tá nunca vai saber. A gente nunca no vai Fort saber. Mas o Mas eu Fort acho Knox é só mais interessante. o Fort Knox é só mais um cofre privado dos Rothschild. Sim, Não é mas tão ele não é tão diferente. privado assim, porque tá nos livros, né? É isso que eu quero dizer. É um cofre sem KYC versus com KYC dos Rothschild. Bom, Bom, muito bom encerramos conversar com hoje, que você tem vocês, uma call senhores. daqui a 2 minutos. Encerramos. Tem que falar com um cliente aí que vai ser pai e precisa proteger, criar o protocolo de herança e melhorar a autocustódia. E ele está bem feliz que ele ficou quase 2 anos tentando ter filhos e agora teve a notícia e está comemorando, e a forma que ele quer comemorar é montando esse legado. Então, acho bem legal. Tá vendo? Maravilhoso. A gente tem bons clientes. Só tem bons clientes. Fechou. É Valeu, isso, pessoal. Até pessoal. semana que vem.